10 de outubro de 1979, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Vila de Alhotovo, Ossétia do Norte. Os olhos dos agentes que chegaram ao restaurante local Sofia após o chamado se depararam com uma cena horrível. No salão de banquetes, entre mesas viradas, cadeiras quebradas e louça quebrada, estavam espalhados de forma caótica os corpos de 8 mulheres e homens. Por toda parte havia marcas de sangue e cápsulas de armas de fogo. O salão parecia um local de execução. Quem foi o carrasco que tratou as pessoas com tanta crueldade e frieza, e com qual objetivo? Vamos falar mais sobre isso hoje. Entre os jovens e também entre a geração mais velha, em geral, entre uma certa categoria de pessoas, existe a convicção de que não havia gangues criminosas nem crimes sangrentos e de grande repercussão na época da União Soviética. Só havia furtos, pequenos atos de vandalismo e conflitos domésticos. Mas não é assim. Bandidos dispostos a cometer os crimes mais graves e desumanos também existiam naquela época. A Ossétia do Norte é uma das repúblicas autônomas da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, localizada em montanhas pitorescas, cercada por rios com cachoeiras e corredeiras encantadoras. O próprio Pushkin visitou esses lugares em 1829 e deixou seu autógrafo no minarete de Tartupa, localizado nas encostas do Kazbek, perto da vila de Ilkotova. A república foi e continua sendo um paraíso para os turistas. Aqui o clima é ameno, há muitas atrações naturais e históricas, além de resorts e sanatórios famosos em todo o país. De toda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, milhares de pessoas vinham para cá todos os anos para descansar. Os moradores locais ganhavam bem com os visitantes, vendendo vinhos caseiros, legumes, frutas e souvenirs. O número de ossétios abastados era grande, e disso sabiam muito bem os criminosos de todos os tipos. Eles formavam gangues, atacavam e roubavam. Alguns eram pegos e presos, outros, mais sortudos, conseguiam evitar o castigo por muito tempo. Os fundadores de uma dessas gangues sortudas foram Aslan Gigirov e Ruslan Gubochikov. Ambos nasceram e cresceram em aldeias remotas nas montanhas, mas não tinham nenhum desejo de trabalhar honestamente. Quando iam para as cidades, eles viam que existia outra vida: carros, restaurantes caros, maços de notas. No Cáucaso, a modéstia não era incentivada, mas a coragem e a bravura sempre foram valorizadas. Os jovens pastores não faziam ideia de como enriquecer honestamente, então escolhiam o caminho mais fácil e acessível: o crime. Tudo começava com pequenos furtos de bens pessoais e roubo de gado. Logo ficou claro que não seria possível enriquecer rapidamente dessa forma. Os amigos decidiram agir em grande escala. Por meio de contatos criminosos, eles adquiriram 2 pistolas Tokarev e uma espingarda de cano cerrado. Agora, eles podiam se dedicar a assaltos mais lucrativos. Em 1975, eles, junto com 2 novos membros da gangue, Shagenov e Bitsuev, realizaram um assalto à sociedade de consumo de Liskenskoy. Após matar o vigia, eles roubam 3.000 rublos do caixa. O primeiro grande saque e o crime não solucionado os inspiram a cometer mais atrocidades. Os ataques seguintes não demoraram a acontecer. Na capital da Kabardия-Balkária, na cidade de Naushik, no mesmo ano de 1975, foi realizado um assalto ao Café Vesna. Bandidos armados roubaram cerca de 2.000 rublos do caixa em plena luz do dia e fugiram antes da chegada da polícia. Depois, em Digara, na Ossétia do Norte, uma loja de departamentos foi assaltada. Ameaçando com armas, os bandidos levaram mais de 2.000 rublos do caixa e novamente os assaltantes não puderam ser capturados. O Departamento do Ministério do Interior da República Socialista Soviética Autônoma da Ossétia do Norte decidiu reforçar e patrulhar áreas com maior concentração de pessoas após essas ousadas investidas. Orientações sobre as características dos bandidos foram enviadas e grandes lojas passaram a ser vigiadas externamente. Sentindo o perigo, a gangue de Jetirov decide mudar temporariamente de perfil. Eles mudam das instituições estatais para casas particulares. Uma dessas casas é a propriedade do conhecido e próspero presidente do Sovkhoz, Mirzoev, na aldeia de Kizburum, na Kabardия-Balkária. Armados com pistolas e uma espingarda cerrada, os ladrões tentaram invadir perto da meia-noite, mas o dono, alertado, os recebeu a tiros. No Cáucaso, quase toda casa tem armas de fogo, espingardas e carabinas de caça. E isso é só o que está registrado. É uma tradição antiga. No tiroteio, a esposa de Mirzoev foi gravemente ferida e acabou ficando inválida.
Assustados com a chegada dos irmãos do dono da casa, os bandidos não quiseram arriscar e fugiram rapidamente do local. Sem conseguir realizar o que havia planejado, Mirzoev jurou encontrá-los e se vingar com uma vendetta de sangue. Seus irmãos e parentes faziam todo o possível para identificar os agressores. A família Mirzoev era bem conhecida na região por ter os contatos certos e influência nos círculos de poder da República. Considerando as tradições do Cáucaso e o temperamento explosivo, não havia dúvidas de que os bandidos teriam problemas e, se fossem capturados, dificilmente sobreviveriam até o julgamento. Amedrontados pela vingança dos Gegirovs e dos Gubotchikovs, passaram a buscar formas de evitá-la, já que não era só a polícia que os perseguia. E então Gedyrov teve uma ótima ideia. Era preciso cometer um pequeno roubo e se deixar ser pego de propósito. Se presos por pouco tempo, evitariam vingança e ficariam seguros na cadeia, sendo esquecidos por todos. Logo eles são flagrados roubando cavalos do kolkhoz. Confessando e demonstrando arrependimento, eles recebem uma pena pequena e vão para a mesma colônia penal. Os cúmplices seguem a rotina sem demonstrar agressividade ou atrair a atenção da administração. Lá, eles conhecem outro detento, Kabala Osmanov. Revelando-se no fundo tão canalha quanto eles, ele compartilhava totalmente suas visões de vida. No verão de 1978, após cumprirem a pena, eles são libertados. 6 meses depois, Osmanov é solto. Agora nada os impede de cometer roubos e assaltos. Por recomendação de Osmanov, mais 2 entram para a gangue, Kiarov e Shagenov. Ambos já haviam sido presos por roubo. Tornando-se feroz inimigo da sociedade socialista na prisão, Osmanov se destacou não só como criminoso experiente. Astuto, cauteloso e inteligente, ele logo ganhou respeito entre os bandidos de Gedyrov. Sua habilidade de convencer e seu talento nato de psicólogo logo trarão ainda mais pessoas novas para a gangue. Pessoas como ele, marginais e impiedosos, prontos para cometer crimes cruéis e desumanos por dinheiro. A quadrilha crescia e, para fornecer armas aos seus membros, Gedyrov e Osmanov, que se tornaram o braço direito do chefe, decidiram realizar um ousado ataque ao arsenal de armas da colônia correcional de Naushik. Gedyrov afirmava que seu amigo de infância, Gazhev, o controlador sênior do centro de detenção, estava disposto, claro, não de graça, a fazer uma cópia da chave da sala de armas. Com ela daria para abrir as portas e roubar os fuzis Kalashnikov. A quadrilha precisava de armas automáticas para atacar bancos, fazendas coletivas e empresas de transporte. Toda a operação era secreta. Para evitar vazamentos, só 3 pessoas sabiam: Osmanov, Gedyrov e Gubotchikov. Para a missão de buscar armas, Gedyrov levou apenas Gubotchikov com ele. Assim, em caso de fracasso, ao menos uma autoridade ficaria na gangue. À noite, os bandidos se esgueiraram até o arsenal e, após atordoar e amarrar o guarda, tentaram entrar no depósito de armas. Ou a cópia da chave era falsa, ou o alarme, que não conseguiram desligar, disparou. Eles não conseguiram abrir as portas. Pegando o fuzil do guarda, deixaram apressadamente o local do crime. Após um ataque tão ousado, um grupo de trabalho especial foi criado no Ministério do Interior da República. Os bandidos são procurados dia e noite, mas os investigadores não conseguem encontrar o rastro dos atacantes. Decidiu-se reforçar a segurança dos principais edifícios estatais. O fracasso gerou descontentamento na quadrilha, que não se importava com os motivos. O principal é que Gedyrov não cumpriu a promessa. Na reunião, decidiram que ele passaria o cargo de chefe da quadrilha para Osmanov. Acusações amigáveis, boa relação e aprovação unânime da transferência de poder evitaram confronto sangrento entre os líderes. O novo chefe assume o comando de forma séria. A quadrilha é reforçada com novos membros através de antigos conhecidos, armas e munições são compradas e uma rede de informantes e olheiros é criada. Logo, sob o comando de Osmanov, a gangue já contava com 36 criminosos. Decidindo que já tinha força suficiente, ele planeja atacar uma agência do banco estatal em Naushik, mas na noite anterior ao ataque muda de ideia. Por meio de seu informante, ficou sabendo que recentemente a segurança do banco estatal foi reforçada com funcionários armados da VOHR e que 3 patrulhas da polícia circulam constantemente pela área. A cautela e a visão de futuro dessa vez salvaram seus homens da morte certa em um tiroteio. Osmanov decide mudar de tática. Ele divide todos os membros da organização criminosa em pequenos grupos de 3 a 4 pessoas.
Ele distribui armas e, alocando-os por bairros, os envia em incursões pelas localidades, indicando onde e quem é melhor roubar. A maioria das vítimas dos assaltos nem sequer tenta denunciar a polícia. O medo de represálias contra familiares silencia até os mais corajosos. Na caixa da organização criminosa acumulam-se grandes quantias. O astuto chefe só proibia tirar das vítimas. Joias permitiriam à polícia rastrear facilmente o caminho. Ele próprio, junto com Jegirov, Gubatikov e o especialmente perigoso reincidente Kiarov, assumiram a responsabilidade de renovar a frota de carros da quadrilha. Armados com metralhadora e pistolas, eles se preparavam para causar um verdadeiro inferno no Cáucaso. A Kabardia-Balcária e a Ossétia do Norte foram tomadas por uma onda de crimes sangrentos e, por vezes, cruelmente sem sentido. À beira da estrada do Cáucaso, a caminho de Piatigorsk, foram encontrados 2 corpos, mortos a tiros de pistola. O casal Gazumov, que voltava para casa no Azerbaijão após vender frutas no mercado, desapareceu junto com o carro, que nunca foi encontrado. O dinheiro arrecadado no mercado não foi encontrado. Logo depois, na mesma estrada, foi encontrado um carro queimado afastado da via, onde investigadores acharam 2 corpos, um homem e uma mulher. Durante a perícia, ficou constatado que eles foram mortos a tiros e depois o carro foi incendiado. É interessante notar que a mulher usava joias de ouro e o homem tinha um relógio importado caro. Nada disso foi levado pelos criminosos. Segundo os investigadores, ao perceber os bandidos, o homem provavelmente ligou o carro e tentou fugir dos perseguidores. Eles abriram fogo para matar. Buracos de bala nas portas e bancos confirmaram a suspeita. Os passageiros mortos foram queimados junto com o carro crivado de balas. Os crimes continuaram. Um casal, Sr. e Sra. Sakian, procurou a polícia. Eles contaram que pararam na estrada de Piatigorsk para Naushik para fazer um lanche. Um carro se aproximou deles e pessoas que saíram de lá, apontando armas para o casal, ordenaram que saíssem do carro. Eles iam ser mortos ali mesmo, mas a mulher implorou, dizendo que tinham 5 filhos em casa e que não tinham mais ninguém além dos pais. Pegando o dinheiro, os criminosos foram embora. O último deles entrou no carro do casal Sakian, avisou para que ficassem calados e seguiu atrás dos comparsas. O Jiguli roubado era vermelho. Ficou claro que na região estava agindo uma quadrilha organizada e bem armada de assaltantes. Os crimes deles eram marcados por extremo cinismo e crueldade. O alvo eram o dinheiro e os carros das vítimas. A característica especial de não levar joias se tornou a marca sinistra dos bandidos. Às vezes, o saque dos assaltantes era tão pequeno que descontavam todo o ódio e crueldade nas vítimas pelo fracasso. Durante o assalto a outro carro, um casal de idosos e seu filho foram mortos a tiros. Eles tinham pouco dinheiro com eles, e o carro era velho demais para valer a pena ser levado. A polícia de ambas as RSSA estava exausta, mas em vão. As vítimas estavam mortas ou tão assustadas que não conseguiam descrever os agressores. A KGB da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas participa da investigação. Operações de busca são feitas, depoimentos analisados e todos os suspeitos verificados quanto ao envolvimento nos crimes. Os agentes experientes do Estado não acharam o rastro da quadrilha sanguinária. Na noite de 10 de outubro de 1979, um homem entrou cambaleando na sala de emergência do hospital da vila de Ilkotovo e gritando: "Socorro! Atiraram em nós!" Caiu no chão de pedra. Ao correr até ele, a enfermeira percebe várias manchas de sangue em suas roupas. São marcas de balas. No restaurante Sofia, tiros. "Chamem a polícia!" Continua o desconhecido com um sussurro enfraquecido. Equipes de resposta rápida e ambulâncias seguem imediatamente para o restaurante. Sofia era um dos restaurantes mais famosos e prestigiados da República Socialista Soviética Autônoma da Ossétia do Norte. Localizado em um lugar pitoresco aos pés do Monte Kazbek, era um local favorito de lazer para a elite do partido local e pessoas respeitadas da região. Festas, casamentos e aniversários sempre reuniam muitos convidados, que não eram nada pobres. Às vezes bebiam demais e surgiam conflitos, até brigas. Mas o que pode ter ocorrido agora? Os policiais que chegaram perceberam logo na entrada. Ali estava muito tenso, e não era por causa do vinho bebido. Perto da porta, nos degraus do restaurante, havia um corpo com vários ferimentos de bala. Mais adiante, uma cachorra caída parecia ter sido a primeira atingida pelos tiros.
O vigia, que correu para fora ao ouvir o latido, foi morto a tiros de uma arma automática. Após ser atingido por vários disparos, ele morreu no local. O tenente sênior sacou a pistola do coldre e os demais que chegaram fizeram o mesmo. Os atacantes poderiam ter armado uma emboscada. Cuidado com as armas. Prontos para agir, eles entraram no restaurante. Conta Taimuras Batagov, chefe do Ministério do Interior da República Socialista Soviética Autônoma da Ossétia do Norte. O salão do restaurante parecia um campo de batalha. Havia mesas viradas, cadeiras quebradas e louça quebrada por toda parte. No chão, paredes e toalhas, havia manchas de sangue fresco e cápsulas de fuzil e pistola espalhadas por todo lado. Os criminosos não economizaram munição. Homens e mulheres estão deitados em várias posições. Alguns tentaram fugir, mas foram mortos por rajadas de metralhadora. Outros caíram mortos perto das cadeiras após ferimentos fatais. No canto notei uma mulher. Era a famosa diretora do Serviço de Alimentação Distrital de Nauchik, Sima Dzilikova. O corpo sem vida dela estava crivado de balas. Atiraram em cruz e deram o tiro de misericórdia na cabeça. Todos foram abatidos ainda mostrando sinais de vida. Faziam o tiro de controle. Parecia que estávamos em um local de execução, onde todos recebiam e cumpriam suas sentenças de forma fria e precisa. Ao inspecionar o pátio do restaurante, os agentes encontraram uma mulher dentro de um carro. Ela havia recebido 3 ferimentos de bala, mas seu corpo forte ainda lutava pela vida. A ambulância a levou imediatamente para o hospital e, apesar do estado grave, ela sobreviveu. Rinatueva era o nome da jovem que naquela noite enganou a própria morte. Quando ela conseguiu falar, contou detalhes arrepiantes daquela noite no restaurante. Nós chegamos ao restaurante por último, eu e meu marido. O pneu furou, tivemos que trocar. Não se passaram nem 10 minutos desde o primeiro brinde, quando de repente ouvimos gritos e tiros na rua. Os homens pularam das mesas, alguém apagou a luz, 3 silhuetas masculinas apareceram na porta do restaurante. Invadindo o local, começaram a atirar desordenadamente. Um deles, claramente já conhecido do lugar, encontrou o interruptor de luz. Após isso, começaram a atirar de forma direcionada. Eu pulei do meu lugar e corri para a cozinha, mas não consegui chegar. Algo me empurrou forte no ombro, depois na lateral. Caí e fiquei deitada, fingindo estar morta. Ao redor dava para ouvir gritos e tiros. Sima caiu ao meu lado e eu ouvi ela implorando para levarem o dinheiro e as joias, mas pouparem sua vida. Então um dos assaltantes gritou: "O quê? Você ainda está viva?" Depois ouviu-se o barulho de uma rajada de metralhadora e Sima silenciou. Não me lembro quanto tempo durou todo esse pesadelo. Eu ouvia os passos calmos dos bandidos. Eles estavam verificando se alguém ainda estava vivo. Eles me chutaram, mas eu não me mexi e pronto, ouvi a voz de um deles. No fundo do salão, ouviu-se um gemido e um tiro. Os criminosos matavam os sobreviventes. Sentia minhas forças indo embora. Os invasores, certos de que não restava ninguém vivo, partiram tranquilamente. Rastejei devagar até a saída, ainda esperando que meu marido Kazbek tivesse sobrevivido por milagre. Vi-o na varanda. Ao me aproximar, ainda respirava. Chorando, abracei seu corpo. Ele morreu sem recobrar a consciência em meus braços. Reunindo as últimas forças, rastejei até o carro mais próximo. Subi no banco e pressionei a cabeça contra a buzina na esperança de que alguém ouvisse o som. Depois disso, perdi a consciência. O segundo sobrevivente desse massacre foi Arslan Girgiev. Ao correr do restaurante, ele foi baleado e caiu na varanda a 10 metros da entrada. Caindo e perdendo a consciência, ele ainda estava vivo. Ao irem embora, os bandidos se esqueceram dele, e isso o salvou. Ao recobrar a consciência, ele entrou no carro e foi até a aldeia mais próxima, Ilkotovo. No hospital, ele recebeu ajuda. Aos investigadores, ele relatou o seguinte: ao ouvir os tiros, corri para a saída. 3 homens subiam as escadas em minha direção. 2 deles tinham pistolas, o terceiro, uma metralhadora. Percebendo que sozinho e desarmado eu não poderia fazer nada, corri pela varanda em direção ao estacionamento. Logo depois sou baleado, caio e desmaio. Ao recobrar a consciência e perceber que os bandidos tinham ido embora, cambaleando, cheguei até o meu carro e fui para a Sila pedir ajuda. A equipe de investigação, liderada pelo vice-ministro do Ministério do Interior da Kabardia-Balkária, Mikhail Alakaev, chegou ao local do crime e começou a trabalhar imediatamente. Quem conta é Mikhail Alakaev. Os criminosos atiravam nas pessoas de modo metódico e impiedoso, evitando testemunhas e reconhecimento.
Eles roubaram o caixa do restaurante, mas só havia 700 rublos, uma quantia pequena. Das vítimas não levaram nada, nem dinheiro nem joias. Já vimos um modus operandi similar. A versão de assalto era a mais plausível, mas por que os bandidos não levaram os pertences pessoais dos clientes do restaurante? Estavam com pressa, talvez, mas então como explicar a calma com que terminaram o serviço com os sobreviventes? A sobrevivente Zarina Toeva mencionou o fato de que, para o aniversário de Ksimi Zelikova, convidados importantes deveriam comparecer. A liderança do partido distrital, o promotor e o juiz da cidade de Nautik. Mas, sob vários pretextos, nenhum deles apareceu no restaurante. Com isso, os investigadores suspeitaram da eliminação física dos líderes locais do poder soviético. É sabido que bandidos odeiam quem os persegue e prendem, e buscam vingança impiedosa por isso. Talvez, ao saberem por suas fontes da presença de figuras do partido, quisessem fazer uma execução exemplar. A vingança explicava o cuidado com que eles realizaram o fuzilamento. É preciso dizer que no Cáucaso, muitos naquela época estavam insatisfeitos com o governo. Desde os tempos de Stalin, lembravam-se da deportação de povos inteiros, da proibição de praticar o islamismo, do fechamento de mesquitas e da imposição forçada da ideologia socialista. E se as pessoas comuns escondiam isso cuidadosamente, com medo de cair em desgraça e prejudicar suas famílias, já os bandidos mostravam abertamente seu ódio aos comunistas. Também foi apresentada outra versão, a de uma vingança pessoal da anfitriã da festa. Vieram à tona detalhes sobre a recente demissão da balconista após uma inspeção no restaurante de Zelikova. Ao ser demitida, ela prometeu se vingar cruelmente da diretora do restaurante. Também lembraram de Gazaev, que bêbado brigou com funcionários do restaurante. Na ocasião, a polícia foi chamada e o infrator levado à delegacia. E ele não era uma pessoa comum, tinha um passado criminoso e poderia muito bem se vingar com seus comparsas de uma forma tão bárbara. Circulava até uma versão sobre a vida pessoal de Sima. O ex-marido, de quem se separara recentemente, não perdoou a ofensa e prometeu puni-la publicamente por insultar sua honra. Os investigadores analisavam todas as hipóteses. Não importa por qual motivo o crime foi cometido, o importante é que os criminosos sejam encontrados a qualquer custo. Os peritos em balística não conseguiram determinar a origem da primeira pistola Tokarev da qual os atacantes dispararam, mas a segunda apareceu recentemente em um crime no qual 2 pessoas foram roubadas e mortas. As cápsulas de fuzil imediatamente indicaram o AK roubado do sentinela da colônia de Nautik. Cápsulas semelhantes foram encontradas em muitos locais de crimes, de uma gangue criminosa sangrenta e impossível de capturar. Muitas testemunhas foram novamente interrogadas, pessoas que poderiam dar pistas sobre os autores do ataque. As descrições deles batiam com os retratos falados dos sobreviventes. Além disso, Gergiev, que saiu correndo do restaurante, conseguiu notar que havia um carro vermelho Jiguli estacionado na entrada e ele não pertencia a nenhum dos convidados. Ou seja, os criminosos chegaram nesse carro. Todos os materiais dos ataques da gangue, reunidos ao longo dos anos, foram centralizados. Por decisão da liderança do Ministério do Interior da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foram formados 2 quartéis-generais operacionais na RSS da Ossétia do Norte e na RSS Kabardino-Balkara. A operação foi liderada pelo chefe do Departamento de Investigação Criminal de Moscou do Ministério do Interior, o general Volk, que veio de Moscou. Começaram as buscas, prisões e interrogatórios de todos que pudessem ser minimamente suspeitos de envolvimento no ataque a Sofia. Aquele período ficou marcado na memória dos habitantes das repúblicas como um eco das repressões distantes de 1937. As autoridades se esforçavam para encontrar os criminosos e desvendar o crime antes da celebração de 7 de novembro, o dia da grande Revolução Socialista de outubro. Os investigadores pressionavam suspeitos e até usavam ameaças. Às vezes, conseguiam desvendar crimes antigos já dados como sem solução. Vários ladrões perigosos e reincidentes procurados em todo o país foram detidos. Os investigadores apreenderam muitas armas não registradas, guardadas desde os tempos da Grande Guerra Patriótica. Frequentemente, pessoas inocentes eram detidas e precisavam ficar muito tempo no centro de detenção até provar sua inocência. Graças a essa atividade da polícia, em 2 repúblicas a criminalidade diminuiu quase 5 vezes. Mesmo assim, Moscou enviou ordem secreta aos quartéis para capturar a quadrilha antes das comemorações de 7 de novembro, vivos ou mortos. Mas, por mais que tentassem, os agentes da polícia e da KGB não conseguiam encontrar nenhuma pista.
Obviamente, os bandidos, sentindo o perigo, se esconderam. De predadores, eles se transformaram em presas de uma caçada. E quem sabe, talvez eles conseguissem escapar da justiça mais uma vez, se não fosse por sua majestade, o acaso. No final de outubro, numa manhã cedo, uma mulher chorando bateu à porta do gabinete do chefe da delegacia de polícia. Apresentando-se como Tamara Usmanova, ela contou com a voz trêmula que seu marido, Kabala Usmanov, tentou tirar sua vida. Ele e o irmão já bebem há dias em casa, na aldeia de Alshiger. Hoje de manhã, quando toda a bebida acabou, o marido decidiu mandá-la até a loja para comprar mais. A mulher, que há vários dias vinha ouvindo insultos e humilhações dos irmãos bêbados, recusou-se terminantemente a ir. Então Kabala foi até o depósito e voltou com uma pistola, apontando-a para a cabeça da mulher. Ele gritou: "Ah, sua vadia desobedeceu o marido? Vai agora ou te mato como um cachorro." E deu um forte tapa nas costas dela. A mulher, assustada, fingiu concordar, mas ao sair de casa correu para a delegacia, não para a loja. Ela desconfiava dos crimes do marido, já condenado várias vezes, e sabia que, bêbado, ele poderia facilmente matá-la. Uma hora depois, uma equipe de 2 policiais chegou à casa dos Osmanov. Deixaram a motocicleta com sidecar no quintal e foram para a casa. Faltavam cerca de 10 metros para eles chegarem, quando de repente apareceu na porta um homem baixo e de ombros largos. Ele segurava uma metralhadora Kalashnikov nas mãos. Os policiais experientes se jogaram para lados opostos e sacaram as pistolas enquanto corriam. Um se escondeu atrás do galpão, outro caiu nos arbustos. Samorodin estava bêbado. Osmanov não conseguiu reagir rapidamente e abrir fogo imediatamente. Isso foi o que os salvou. Atirando em rajadas curtas, ora em direção a um, ora ao outro, ele correu até a motocicleta. Pulando no assento, jogou o fuzil nas costas e ligou o motor. Nesse momento, os agentes atiraram, mirando nas pernas. Esperavam que o bandido não fugisse e que fosse capturado vivo, mesmo ferido. Osmanov já havia enfrentado tiroteios. Também era forte fisicamente e 2 balas na perna não o impediram. A motocicleta sumiu pela estrada de terra em direção à rodovia Cáucaso, levantando poeira. Depois de disparar mais alguns tiros contra o bandido em fuga, os policiais correram para a casa onde, segundo Tamara, ainda havia outro bandido, mas ele conseguiu escapar. Assim, a oportunidade que surgiu foi perdida. O general Volkov estava furioso. O chefe da delegacia, todo vermelho, parecia um garoto que aprontou. Os homens dele deixaram escapar um membro da gangue cuja captura os fazia dormir só 3 horas por dia há 2 meses. A metralhadora nas mãos do criminoso confirmava. Eram eles. Na casa, eles acharam um esconderijo com armas, pistolas Tokarev, espingardas serradas e uma submetralhadora Sudaev. O arsenal mostrava que a quadrilha era grande e todos eles precisavam ser encontrados. Descobrir a rota de deslocamento levando em conta a quantidade de gasolina, enviar equipes operacionais para todas as localidades dentro do possível raio de aparecimento, bloquear as estradas e relatar a situação a cada meia hora. A voz, como um martelo, martelava nas têmporas, fazendo com que cada palavra ecoasse repetidamente na mente. E que desta vez ele seja capturado vivo. No dia seguinte, um dos moradores da vila de Kashkatal, que fica a 10 quilômetros de Alshiger, parou uma patrulha policial que passava. Ele contou que ontem uma motocicleta se aproximou de sua casa, que fica isolada no final da vila. O homem apontou uma metralhadora para ele e ordenou que o deixasse entrar na casa. O dono, assustado, obedeceu. Cabal, como se apresentou, mandou enfaixarem suas pernas feridas e prometeu dinheiro pelo silêncio. Ao perceber quem estava diante dele, o homem fingiu concordar, preparou uma mesa com petiscos e vinho e quando Cabal ficou bêbado e adormeceu, saiu correndo para buscar ajuda. Osmanov foi capturado dormindo, sem disparos. No hospital em que foi internado, colocaram vigilância 24 horas, ninguém da equipe sabia quem ele era, de onde vinha ou o que aconteceu com ele. No começo ele negou tudo, mas, encurralado por provas irrefutáveis, começou a falar. Entregou todos os cúmplices daquele massacre no restaurante e contou por que o crime foi cometido. Segundo ele, o único objetivo era o dinheiro. Por que mataram inocentes? Não costumavam deixar testemunhas. Nada pessoal. Em poucos dias, Gegirov, Gubochikov e Kiarov foram encontrados e presos. Eles, por sua vez, entregaram outros membros da quadrilha. Ao todo, 20 pessoas acabaram atrás das grades, mas, como ficará claro mais tarde, nem todos foram encontrados.
A investigação desse caso de grande repercussão durou 2 anos inteiros. Ao todo, os investigadores contabilizaram mais de 50 episódios criminais envolvendo os osmanovitas. Os réus não admitiam a culpa rapidamente e cada crime precisava ser comprovado com testemunhas e pessoas que presenciaram os fatos. A situação piorava porque as vítimas e seus familiares recebiam ameaças e advertências. Os bandidos em liberdade prometiam vingar os comparsas. O caso sigiloso da quadrilha de Osmanov quase não era divulgado pela mídia. Todos os materiais eram mantidos sob rigoroso segredo. O próprio julgamento de Osmanov, Gegirov, Gubochikov e Kiarov foi decidido ser realizado em uma sessão fechada em Vladimir. Nenhum juiz local ousou condenar os chefes. Todos temiam a vingança dos que ficaram livres. O transporte e a escolta dos condenados eram realizados por uma unidade especial da KGB da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um vagão blindado sem janelas, parte de um trem especial, transportou os réus na primavera de 1981 para o Centro de Detenção Preventiva de Vladimir. No início da sessão, o tribunal estava cercado por 2 cordões de soldados e agentes da KGB, somando pelo menos 300 pessoas. Na entrada, 2 veículos blindados pararam, enquanto mais de 100 policiais aguardavam dentro do prédio. Moradores e visitantes eram revistados nas estações de trem e no aeroporto. Toda suspeita resultava em detenção imediata. Todos os 4 líderes foram condenados à execução por fuzilamento. A sentença foi cumprida. Os demais membros do grupo receberam de 10 a 15 anos de prisão. Kabardia-Balkária e a RSS da Ossétia do Norte puderam respirar aliviadas. Os crimes desumanos e sangrentos cessaram. Os agentes continuaram por mais alguns anos a capturar os membros sobreviventes da gangue de Osmanov. O restaurante Sofia, antes uma joia do Cáucaso, tornou-se um local de execuções de inocentes. Raramente recebia visitantes. Por decisão das autoridades locais, ele foi fechado. Mas por muito tempo, no degrau onde antes corria sangue, ainda se ouviam tiros e as pessoas traziam flores frescas. Decidiram logo demolir o restaurante. Até o minarete de Tartupsky, que remetia à Horda de Ouro, como se não suportasse os tristes fatos de 1979, desabou quase até a base. E embora o caso do tiroteio no restaurante Sofia tenha sido cuidadosamente abafado, o escritor e publicista Damir Daurov passou muito tempo reunindo aos poucos todos os detalhes conhecidos desse terrível acontecimento. 30 anos depois, ele escreverá um relato documental sobre o massacre de São Tartup, que será publicado em russo e em ossétio. No prefácio do livro ele escreveu: "Crimes como esses não prescrevem. Temos o dever de conhecer e lembrar da nossa história, e não repetir as páginas pelas quais sentimos uma dor e tristeza insuportáveis." E o que vocês acham do que aconteceu? Escrevam nos comentários, deixem likes ou dislikes. Vou deixar todos os materiais e fontes adicionais no Telegram do Strashnote. Sigam lá, tem um mar de conteúdo extra.